Então, continuando a falar do princípio da dignidade da pessoa humana, que também é valor fundamental no Estado brasileiro, que também é um princípio base, alicerce, fundamento do nosso Estado democrático de direito, né? Após comentarmos a lição do nosso ministro Barroso, trazemos aqui para vocês no material a lição de um outro doutrinador, né? O José Carlos Souza e Silva, que naquele seu livro sobre princípios fundamentais do Estado brasileiro, ele comenta a respeito da dignidade o seguinte: o Estado brasileiro, ao reconhecer o valor da dignidade da pessoa humana como um dos seus fundamentos, terá motivo para fazer-se respeitado na concretização de políticas públicas que adota na sua administração. Tá? Então veja, o valor da dignidade da pessoa humana, ele orienta o intérprete em todos os sentidos, né? Seja na aplicação do ordenamento jurídico, nos casos concretos, por parte do Poder Judiciário, seja na elaboração de uma norma jurídica pelo Poder Legislativo, né? Esse valor que é base, que é fundamento, não poderá ser esquecido pelos legisladores. Na criação de uma norma jurídica, devem então respeitar os direitos da pessoa humana, né? Os direitos fundamentais que estarão diretamente ligados à garantia de uma dignidade, da dignidade da vida dessa pessoa em sociedade, né? E também nas políticas públicas a serem adotadas pela administração do Poder Executivo, né? O Poder Executivo não poderá adotar políticas públicas, né, investir dinheiro público em políticas que ofendam a dignidade, né, que não vão de encontro com a proteção e o respeito aos seres humanos, tá? Continua dizendo aqui então o autor que o poder estatal brasileiro, aonde se fizer presente, então em todas as suas esferas, né, de poder, legislativo, executivo, judiciário, aonde se fizer presentes, não deverão nunca ignorar a dignidade da pessoa humana, pois se trata de um dos seus princípios fundamentais. Se trata, portanto, em outras palavras, de um dos valores mais importantes, mais fundamentais dentro do Estado brasileiro, né? Por isso colocado no inciso 3 da Constituição Federal, como valor base, como demonstrando que fundamento quer dizer que o Estado brasileiro ele está alicerçado, de que ele foi constituído por meio da Constituição em cima da dignidade, né? Em cima do respeito à dignidade das pessoas humanas, ok? Proteção aos direitos ligados aos seres humanos. Esse é o objetivo, um dos objetivos do Estado, né? Ainda diz aqui, ainda trago para vocês, né? Após essas lições doutrinárias, alguns exemplos, né, pessoal? Existem vários exemplos de casos concretos. A todo momento a gente se depara com situações concretas em que a parte alega ofensa à sua dignidade, né? Diante de posturas adotadas pelo Estado, diante de posturas adotadas pela sociedade, né? Junto às suas empresas, junto às empresas privadas, né? Diz assim. Trago aqui para vocês, a título de exemplo, um caso de aplicação, né, um caso concreto em que o Poder Judiciário, ao julgar o caso, ele aplicou o princípio da dignidade da pessoa humana, né? Trata-se da possibilidade de corte de serviços de energia elétrica e de fornecimento de água por falta de pagamento, tá? A interpretação dada pelo judiciário é de que o corte desses serviços tidos como essenciais para uma vida digna, né, para que a pessoa possa existir de maneira digna em sociedade, o corte desses serviços eles seriam ofensivos à dignidade da pessoa, né? A dignidade da pessoa humana. Ofensivos em que sentido? No sentido daqueles que não dispõem de condições financeiras mínimas para arcar com suas necessidades básicas e também arcar com o custo desses serviços, né? E nesse caso, o judiciário entendeu pela impossibilidade do corte, mesmo por falta de pagamento, pois serviços de água e energia elétrica são tidos como serviços essenciais, como serviços mais básicos, elementares para uma vida digna em sociedade, né?
Imaginarmos que uma pessoa não vai ter uma água para lavar uma mão na hora das refeições, para poder tomar um banho, se sentir limpa, né? Se sentir saudável, se sentir bem, isso ofende a sua dignidade. A mesma coisa o serviço de energia elétrica. A pessoa que não tem uma luz para poder manter um alimento guardado na geladeira, preservado na geladeira, né? Isso ofende a sua condição de ser humano. Isso ofende o mínimo existencial, né? O mínimo que a pessoa precisa para existir em sociedade de maneira digna, para conviver em sociedade de maneira digna, tá? Esse exemplo, pessoal, não quer dizer que eu posso parar de pagar a conta de energia elétrica e de luz, porque isso ofende a minha dignidade. O judiciário vai garantir que eu tenha direito de acesso a esses serviços sem ter que pagar por isso. Esse caso concreto tratava de pessoas que viviam em condição de miserabilidade, pessoas que tinham tão pouco, até mesmo para comer, para garantir a sua subsistência. E o pouco que elas tinham era simplesmente para poder se alimentar, né? Para poder se manter vivas. E não tendo condições de pagar por seus alimentos e ainda garantir o fornecimento desse tipo de serviço. Tá? Então, o que o judiciário disse que não poderia ser cortado o serviço porque ofendia a dignidade da pessoa, né? É das pessoas que se encontram em condição de miserabilidade. E que tirar um numerário para pagar a conta de água ou de luz colocaria essas pessoas numa situação de não ter sequer condições de subsistência, não ter acesso aí às suas necessidades mais básicas, né? Não ter como arcar até mesmo com a sua alimentação para se manter vivo, para ter direito à vida, né? Digna, né? Não é nem direito à vida digna, é ter direito de viver em sociedade. E aí ligado diretamente à condição de viver em sociedade da maneira mais digna possível, sendo respeitado pelo Estado, ok? Então, nesse caso concreto, o judiciário entendeu pela impossibilidade do corte do fornecimento de energia elétrica e água para essas pessoas que vivem em condições de miserabilidade e que conseguem muito mal suprir as suas necessidades mais básicas, ok? Outro exemplo. Ações, casos concretos que tratam do direito social à saúde e o direito de acesso a medicamentos, né? O judiciário toda hora é provocado a atuar em processos desse tipo, que além de garantir o direito à vida, além de garantir o direito à saúde, o fornecimento de medicamentos para pessoas hipossuficientes, quer dizer, para pessoas que não têm condições financeiras de comprar o medicamento sem prejuízo à sua própria sobrevivência, à sua própria subsistência ou de sua família, né? O judiciário entendeu que o fornecimento ele é obrigatório pelo Estado, né? A saúde é direito de todos e dever do Estado. Então cria uma responsabilidade para o Estado no sentido de garantir o meu direito à saúde e garantir também, para preservar o direito à saúde, o meu direito de acesso ao tratamento, o meu direito de acesso aos medicamentos, né? Então o judiciário ele obriga o Estado a fornecer medicamentos. Claro, medicamentos com reconhecimento de eficácia, né? Cadastrados na Anvisa, então, né? Medicamentos que, embora não estejam na lista do SUS, se algum médico disser que, através de um laudo, que aquele medicamento é primordial para a vida da pessoa, para a sua melhor condição de saúde, o judiciário obriga, condena o Estado a fornecer o medicamento, né? Porque isso faz parte da própria dignidade da pessoa, né? A saúde, ela também representa um mínimo existencial para uma vida digna no seio do Estado, para uma vida digna no seio da sociedade, tá? Então, mais um exemplo aí que nós citamos para vocês. E a gente traz outros exemplos. Na verdade, os outros exemplos a gente vai comentar a partir da leitura de duas jurisprudências. Uma jurisprudência levou a edição até de uma súmula vinculante, né? Súmula vinculante é quando uma decisão judicial do órgão de cúpula do judiciário, no caso aqui o Supremo Tribunal Federal, quando eles
decidem um caso concreto que se repete em massa junto à sociedade, que tem uma repetição de casos idênticos, né? Eles acabam decidindo um caso, estabelecendo um precedente que vai ser de observância obrigatória em todos os demais processos que tratem da mesma questão. Processos que se encontram junto ao Tribunal Superior, junto aos tribunais inferiores e junto aos juízes de primeiro grau, né? Junto aos juízes de primeira instância, tá? Então foi editada, após a análise de um caso concreto pelo Supremo, a súmula vinculante número 11, né? E a súmula vinculante número 11, ela trata da dignidade das pessoas que são presas, né? Das pessoas que são detidas, né? E passam aí por alguma prisão, por uma situação fática que levaria à sua prisão. Diz aqui a súmula vinculante que trata do uso de algemas. Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e fundado receio de fuga ou de perigo à integridade própria ou alheia, por parte do preso, por parte de terceiros. Justificada é a excepcionalidade do uso de algemas por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente policial ou da autoridade, né, que ordenou a prisão com algemas, e ainda a nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo ainda de uma responsabilização do Estado, né, uma responsabilidade civil do Estado por esse ato praticado por seu agente público ou por uma autoridade do Estado. Tá? O que essa súmula vem preservar? Ela vem preservar a dignidade da pessoa que está sendo presa, que está sendo detida por uma autoridade policial, né? No sentido de que o uso de algemas ele só deve ocorrer em último caso. Em quais casos? Em casos de resistência à prisão, ou de receio de fuga, ou de colocação de perigo à integridade física do próprio agente ou à integridade física de outras pessoas, né? Integridade física alheia, tá? Então, fundado o receio de fuga ou de perigo à integridade, de ofensa à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou por parte de terceiros. Justificada ainda essa medida excepcional por escrito, né? Para que a autoridade então terá que justificar depois por quais dessas razões ela teve que fazer o uso de algemas. Foi em razão de resistência? Foi em razão de receio de fuga? Foi em razão de preservação da integridade do preso, dos agentes e da sociedade em geral? Né? Porque caso não seja justificada a excepcionalidade por escrito, o agente do Estado ou a autoridade pode ser responsabilizada e será na esfera disciplinar administrativa, na esfera civil, passível de uma indenização civil, né? E também na esfera criminal por um possível abuso de autoridade no ato de prisão, no ato de detenção, né? E ainda o próprio Estado poderá também ser responsabilizado caso o uso de algemas não se dê nestas hipóteses mencionadas na súmula vinculante número 11, tá? Então veja, essa súmula ela foi editada pelo Poder Judiciário na análise de um caso concreto, né, em que se discutia a desnecessidade, muitas vezes, de se usar algemas, né? Isso ofende a honra do preso, isso ofende a imagem do preso e não se mostra necessária muitas vezes quando o preso colabora de maneira espontânea, ele vai ser conduzido até a autoridade policial, ele comparece, ele vai até a delegacia para poder responder pelo ato infracional. Então não há necessidade de submetê-los, né, a uma medida vexatória, como o uso de algemas, né, como a pessoa sair algemada com as mãos para trás, né? Isso ofende a sua honra, a sua imagem, a sua personalidade, né? Ou melhor, a sua pessoa humana. Né? Então isso não é um tratamento digno que as pessoas merecem. Por isso que o uso de algemas é medida excepcional. Apenas quando a pessoa já extrapola,
né, os limites do respeito à sua dignidade. E aí sim o Estado pode atuar no sentido de evitar a resistência à prisão, de evitar uma fuga ou de evitar que aquela pessoa autuada, aquela pessoa detida, que ela venha aí causar algum tipo de dano à integridade física de outras pessoas, ok? Beleza? E um último exemplo para ilustrar o princípio da dignidade da pessoa humana, trago também aqui um julgado, mais uma jurisprudência, né? Mas essa não foi editada uma súmula vinculante. É o julgado que analisou a possibilidade de união homoafetiva, né? O julgado que levou ao tratamento das uniões, né, entre pessoas do mesmo sexo como uma entidade familiar, certo? E é o recurso extraordinário 477 de 554, apresentado em agravo regimental, né? Em 2011 ele foi julgado e foi da relatoria do ministro Celso de Mello. E diz o seguinte aqui o trecho do julgado recortado e colacionado para vocês. Reconhecimento e qualificação da união homoafetiva como entidade familiar. O Supremo Tribunal Federal, apoiando-se em valiosa hermenêutica construtiva e invocando princípios essenciais como a dignidade da pessoa humana, o princípio da liberdade das pessoas, o princípio da autodeterminação, né? A pessoa poder se autodeterminar, ter a orientação sexual que ela resolve no exercício da sua autonomia, ter, escolher, né? Também princípios como o da igualdade, né? Porque essas pessoas não tinham um tratamento igualitário dentro da sociedade. O princípio do pluralismo, né, que admite no seio da sociedade uma pluralidade de concepções de direitos como a orientação sexual, né? Então admite que convivemos numa sociedade pluralista, né? Também respeito ao princípio da intimidade, o princípio da não discriminação às pessoas e ainda o princípio da busca à felicidade, né? Diz então que o STF, ao interpretar, invocou esses princípios essenciais, reconhecendo assistir a qualquer pessoa o direito fundamental à orientação sexual, havendo proclamado por isso mesmo a plena legitimidade ético-jurídica da união afetiva como uma entidade familiar, atribuindo-lhe assim, em consequência, um verdadeiro estatuto da cidadania, né? Reconhecendo que estas pessoas, né, que convivem em união homoafetiva, elas são cidadãos do Estado, né? Elas merecem ser integradas na vida em sociedade, elas merecem ter respeito por parte do Estado, né? E continua dizendo então, como um verdadeiro estatuto da cidadania, em ordem a permitir que se extraiam em favor de parceiros homossexuais relevantes consequências no plano do direito, notadamente no campo do direito previdenciário e também nas esferas das relações sociais e familiares, né? Esse caso concreto, ele buscava o direito de pensão previdenciária por parte de um companheiro, né? Por um companheiro que viveu em união estável com uma outra pessoa do mesmo sexo, né? E que até então não tinha direito previdenciário algum, não tinha direito de receber a pensão deixado pelo companheiro, né? E ao enfrentar o caso concreto, o Supremo entendeu que existem valores como esse da dignidade da pessoa, dos homoafetivos, que mereciam ser preservados, né? Esse princípio foi valor norte aqui no caso concreto, não só esse, mas o da liberdade, o da autodeterminação das pessoas, o da igualdade, do pluralismo, da intimidade, o da não discriminação e do respeito e busca à felicidade, né? Como valores diretamente ligados à pessoa humana. E nesse sentido, o Supremo, ele veio realmente numa valiosa e construtiva interpretação, ele veio entender que a união homoafetiva constitui uma entidade familiar. E, em consequência disso, essas pessoas que convivem numa entidade familiar como essa devem ter os seus direitos respeitados.
direitos previdenciários e também todos os direitos relacionados às esferas, às relações sociais e familiares, tá? Então, passaram a ter direito ao casamento, né, entre pessoas do mesmo sexo, passaram a ter direito de herança, né, então direitos civis ligados às relações familiares, não só o direito previdenciário passou a ser reconhecido, mas também todos os demais direitos inerentes a essa entidade familiar, a essa convivência mútua entre pessoas do mesmo sexo. Tá? Então, esse é mais um exemplo de aplicação num caso concreto do princípio da dignidade da pessoa humana, de um valor que é essencial, que é primordial, que é fundamental de que seja respeitado para que as pessoas, independentemente da sua raça, independentemente da sua opção sexual, independentemente da sua opção religiosa, né? Independentemente da sua idade, do sexo ou qualquer fator ligado à pessoa, para que elas possam conviver em sociedade de maneira digna, com respeito por parte do Estado, com respeito à sua condição humana, com respeito por parte da comunidade e da sociedade em geral, ok? Beleza, pessoal? Então essas são as explicações cabíveis aqui a mais esse princípio que cumpríamos mencionar a vocês. Voltamos no próximo vídeo para falar aí de outro princípio que é fundamento, que é base do Estado brasileiro, que são os valores sociais do trabalho e os valores também desempenhados pela livre iniciativa na nossa sociedade, no nosso Estado democrático de direito. Obrigado mais uma vez e por enquanto e até o próximo. Até mais.